Fala meus amigos, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, né, parece uma videoconferência aí, né, que eu sei. Tô fazendo pelo tablet aqui na rua, antes da chuva aqui, que vai cair uma chuva forte, olha como é que tá lá atrás. E rapaziada, tá um calor absurdo também para ficar dentro do cenário. Antes da gente falar do Nino, né, é um jogador caro, vale a pena pagar o que está se falando pelo Nino? Queria primeiro recomendar para vocês a Zero Markets, que é parceira nossa. O canal da Zero está aqui embaixo na descrição e você encontra no primeiro comentário fixado. Se inscreva lá, tem muito conteúdo de educação financeira para você aprender a proteger seu patrimônio, investir, a importância do dinheiro, né, na sua vida, na vida da sua família. Então conheça a Zero Markets, que é nossa parceira. E tá junto com Não Importa o que Digam e junto também com o Insta Verde TV. Vamos conversar sobre o Nino. Então o Nino é um jogador caro aí na visão de muitos. A gente precisa ter consistência, tomar cuidado para não virar um meme também, ou uma piada pronta aí na internet, né? Porque é o seguinte, tá se falando aí, ou estão se falando numa casa de 15 milhões de euros, né? E perto do que tá custando os jogadores, o Nino para 3, 4 temporadas não é caro, não é caro. Agora tem alguns cenários pra gente debater aqui sobre o Nino. Primeiro, ele vem para ser parceiro do Murilo ou do Gustavo Gomes? Porque eu acho que isso muda muito no contexto se ele reforça o Palmeiras ou não. Pós-Copa do Mundo, o Gustavo vai ficar no Palmeiras? O Gustavo não vai sair? O Gustavo vai meio que aposentar aqui, tipo, até vai jogar mais uns 2 anos aí? Eu acho que a nossa zaga fica mais forte. Num contexto que o Gustavo vai deixar o Palmeiras e a zaga vai ser Murilo e Nino, aí eu tenho as minhas dúvidas se a gente tá mais forte com o Nino, tá? Uma coisa que é importantíssima falar sobre o Nino, muitos jogadores vão para a Europa passear, igual o Gerson, nem jogou direito. O Nino não, o Nino tem quase 80% em participações de jogos pelo Zenit São Petersburgo. E eu acho que isso conta muito favorável, porque é um atleta que sai daqui, mas que não ficou períodos de inatividade. Então, ou seja, o atleta que vai à Rússia, necessariamente, ele vai valorizar, ele tá mais valorizado? Pois bem, no caso do Nino, sim, no caso do Nino ele está valorizado porque ele saiu bem e permanece bem. Porque para o jogador estar bem, ele tem que estar atuando, que é diferente do cenário do Kelvin, que chega aí no Palmeiras meio mal, mas ele era reserva no CSKA. Então é meio claro, né, que o Kelvin ia chegar aqui e não ia chegar desempenhando o melhor futebol. Eu até acho que ele chegou bem e depois caiu de produção na medida que ele foi titular aqui, quando no CSKA ele era um jogador reserva, certo? Vamos ali no computador agora, que a gente vai aproveitar que está começando a chuva, que a gente vai trocar uma ideia sobre algumas questões a respeito do time montado do Palmeiras, projetando Nino e Gustavo Gomes, e se a gente teoricamente perde em alguma coisa para os times aqui do território nacional, ou seja, para os times brasileiros, né? Porque argentinos a gente sabe que a gente vai sobrar, até porque o teto de salário na Argentina, hoje eu estava até conversando aqui, não sei se vocês sabem, é de 200 mil reais. Os jogadores na Argentina recebem de 200 a 250 mil reais, os bons, e os medianos e ruins muito abaixo disso. Então não dá mais para o futebol brasileiro se comparar ao cenário do futebol argentino. A gente tem que comparar com o futebol brasileiro e algumas equipes da Europa. E é isso que a gente vai ver na prática agora. Em que ponto que está o Palmeiras, como que vai ficar esse elenco e como essas contratações vão sim exigir títulos, né? Participações ali importantes nos campeonatos, que foi tudo que ficou faltando na temporada de 2025 e também na temporada de 2024. Bora lá? Para vocês que estão aqui na live entender, eu tava gravando lá fora, tá muito quente. Aí agora vamos complementar aqui. A informação do André Hernan, em resumo aqui, tá? Que é o que eu tava lendo. O Palmeiras se vê bem colocado na briga, ou seja, o Palmeiras quer o zagueiro Nino. O Palmeiras já definiu uma estratégia, tá? Com o staff do jogador. Tem salário e já muito bem desenhado, luva e premiação. Lembra que eu falei para vocês ontem do Arias? Que as pessoas acham que a negociação do Arias nasceu agora. Para mim não, para mim a negociação do Arias já era desenhada há muito tempo. A mesma coisa a gente se vê aqui com a situação do Nino. Então veja, rapaziada, dentro do que eu estava abordando, Nino, vamos colocar aqui, valor de mercado Zenit. Lembrando, de novo, tá? Opa, Zenit, vou colocar um Z aqui. Lembrando mais uma vez, ele tem bastante participação em jogos, isso é muito positivo, tá? O valor de mercado dele hoje é de 10 milhões de euros. Ele não teve valorização lá, mas ele também não teve desvalorização desde que ele saiu. Então ele chega lá com a valorização de 11 e mantém 10. E o Palmeiras quer pagar hoje 15 porque ele tem contrato até 28.
Então, com o contrato aqui até 2028, ele não tá caro. Eu entendo que as pessoas falam assim: "Não, mas pagar 15 milhões num zagueiro". Cara, concordo muito com o que o Amaro estava abordando lá no nosso grupo hoje, é zagueiro que define campeonato, mas o que a gente precisa ter em mente é, pós-Copa do Mundo, o Nino tá vindo pra jogar com o Gomes ou pra jogar com o Murilo? O Gomes vai permanecer no Palmeiras depois da Copa? Se a resposta for sim, ele vai ficar mais 1 ou 2 anos no Palmeiras, o Palmeiras tá com um time mais forte, no meu ponto de vista, desde que a gente montou o canal no YouTube. Não teve nenhum time mais forte. Claro que eu respeito lá as opiniões de quem achava o de 2016 mais forte ou outros times. Eu coloquei o Felipe Anderson aqui por conta da situação, possibilidade forte do Alan sair. Então a gente tem que projetar outro jogador, ou Felipe Anderson ou Sousa. Então vamos colocar aqui o Palmeiras, aqui o Clube Palmeiras. Aqui vai ser Felipe ou vai ser Sousa. Cara, é um time espetacular para toque de bola. É um time espetacular para jogar por aproximação. A gente falou do Kelvin, né, que veio como um reserva, e esse sim perdeu valorização lá na Rússia, porque ele era um reserva no CSKA. O Nino não. O Nino é um jogador que vem e que está jogando. Eu acho que isso muda bastante o cenário. Isso muda bastante o cenário. E eu não acho que o Kelvin estraga, não. Viu, Rony? Eu não acho que ele estraga. Eu só acho que ele ainda não tá jogando o que ele pode jogar. Eu acho que ele é fraco, sim, defensivamente. Pode ser também o Giai aqui. Pra mim, não muda muita coisa no contexto, não. A gente colocar o Giai aqui. Mesmo assim, o Palmeiras, ele fica com um time muito bom. Dificilmente vai perder para algum time do período de 2015 para frente. E eu acho que a contratação do Nino, ela é espetacular. Ela tira qualquer debate pro camisa 5. Você tem uma zaga de boa estatura, de boa bola aérea ofensiva, de boa bola aérea defensiva. Você tem laterais que conseguem te proteger, aqui no caso do Giai, e conseguem, na medida do possível, atacar. Você tem do meio para frente todos os jogadores, talvez o Vitor Roque é o que menos trata bem a pelota aí, o Vitor Roque, de todos esses aqui, mas te entrega outras coisas, como a individualidade, o jogo de força, te entrega gols, te entrega persistência aqui no ataque. Cara, esse time do Palmeiras, ele tá simplesmente espetacular. A questão que as pessoas querem muito debater, que eu não vou entrar nisso, Nathan, se é mais forte que o Flamengo, não sei. Na visão do flamenguista, vamos falar que não. Na minha visão, no ano passado, a gente já tinha um time sim para jogar mais futebol e conseguir. Eu vou até baixar essa imagem aqui para jogar nas redes sociais, essa imagem da escalação, tá? Eu acho fundamental a gente ampliar esse debate para lá também. E vou fazer isso daqui para ver a opinião da galera nas redes curtas lá, tá? Mas no meu ponto de vista, esse time aqui, ele é espetacular, cara. Você consegue brincar com essa formação de algumas formas, né? Você consegue ter o Paulinho aqui por dentro em alguns momentos, tá? Você pode ter o Paulinho por aqui, ó, jogar assim. Você pode simplesmente fazer uma inversão aqui, ó, e ter aqui o Andrés. Então, cara, não, assim, de verdade, não é sendo soberbo nem nada. Pode ser que a gente não ganhe nada, mas é um time que te entrega condições de ganhar tudo, cara. Começando por Campeonato Paulista. Ele te entrega muitas opções. Vamos tirar o Paulinho aqui porque ele não tá na opção, né? Vou voltar com Lopes. Tem o Sousa pra reserva, né? Tem o Bruno Fux aí pra reserva também. Tem o Evangelista pra reserva. Tem o Alan pra reserva. Mas vamos lá. Lopes não aparece aqui ou eu não tô achando ele? José Lopes. Ele tá aqui no time já? Aqui, ó. Pronto. Sem acento. Então, cara, esse time, ele é sim um time espetacular, cara. É um time espetacular, sim. Eu tenho repetido isso, porque eu acho que é só fechar a cara, treinar sério, dedicar, repetir. É um time espetacular. Tem sim ajustes que a galera fala, tá tal da lateral, mas simplesmente a gente pode corrigir isso aqui, ó, com esse tipo de sistema. E aí, lógico, você vai tirar aqui o GI e você vai colocar o Evangelista, por exemplo, e você corrige essa lateral direita. Se a lateral for um problema, você corrige ela desse jeito aqui, cara. Ó, corrige ela desse jeito aqui. Essa forma aqui você tá corrigindo a lateral. Claro, esses caras vão descer, eventualmente fazer uma linha de 5, ou você vai ter que adaptar o Evangelista para fazer um fechamento por dentro e abrir o Bruno Fux aqui se não vier o Nino, né? Enfim, mas é um time espetacular e que te entrega, assim, uma condição de meio para frente muito boa. Né? Então, assim, é um time que você consegue fazer alguns desenhos táticos e vários deles muito mais interessante do que em outras temporadas, né? Então, em outras temporadas a gente tinha real um sentimento
de que faltava muita coisa para o time ficar interessante. Nessa temporada não. Temporada a gente vê que o time ele já é muito bom, né? Essa variação é uma variação caso dê errado o lateral direito. Se não der errado, simplesmente você volta aqui na configuração, pode tirar até o Felipe Anderson aqui, trabalhar o Andreas Pereira um pouco mais aberto como ele chegou no Palmeiras e voltar com o Giai, pronto. Você tem também essa variação. Aqui seria um time talvez de uma variação mais cautelosa, vai? Um 4-4-2, um 4-4-1, de uma variação um pouquinho mais cautelosa, mas você mexe hoje e você consegue deixar o time interessante. Para segundo tempo, você pode mexer com o Sousa para esse lado aqui, em determinadas partidas. Opa, coloquei o Santiago Sousa. É o Ramon Sousa. O Ramon Sousa aqui, ó. Você consegue mexer com o Sousa para cá ou simplesmente trazer o Arias para cá. Se não vender o Alan, né, você ainda tem a capacidade de tirar o Evangelista, colocar o Andréas. Você volta aqui com o Andréas Pereira. Aqui você tira, vai, o Sousa, volta com o Alan pro time e inverte de novo, né? O Alan joga mais aqui, continua sendo um time de equilíbrio, jovem, experiência, muito interessante. O Flaco é jovem ainda, o Giai também, o Alan também. Aí você tem o Vitor Roque. Aqui você tem uma mescla de 40% de jovem, o Carlos Miguel é jovem. Você tem aqui um time 50-50. 50% experiente, 50% jovem. E você tem uma mescla muito importante que são ápices. Ápice, ápice, ápice. Chegando ao ápice, ápice. Esses caras também não são velhos. Isso que é interessante. Ninguém aqui é velho, né? Tipo, a gente não tem um jogador de 40 anos aí no elenco. Então, assim, os que também não são jovens, eles estão no seu auge. O Palmeiras, ele investiu em jogadores no seu auge. E eu acho que vai dar muito certo nessa temporada. Eu tô bastante otimista, né? Na questão do que a gente pode conquistar, daquilo que esse time pode evoluir, pode crescer. Então, o cenário é de otimismo, vai. Se a gente for olhar para o time que já tá montado e como o ator desse vídeo aqui é o Nino, né? Se o Nino chegar aí no Palmeiras, o Palmeiras tá num patamar muito alto no seu elenco, podendo sim buscar todo e qualquer tipo de competição. Comenta o que vocês acham aí, tá, rapaziada? Quem tá aqui na live, já vou colocar aí o comentário 6, deixa eu dar. E uma boa tarde para quem tá chegando aqui no final do vídeo e para quem vai ficar aqui na live, tá? Bora lá, vamos trocar uma ideia. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, comenta o que vocês acharam aí do vídeo. Tamo junto.